Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Jetzt fangen wir an mit unsere Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa nesse momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre a nossa história, a nossa cultura, o nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter conosco hoje a professora Lia Petri Selig, da cidade de Montenegro, presidente de honra da Mulher Progressista do estado do Rio Grande do Sul e professora, foi secretária de educação, delegada de ensino, atuou em várias áreas e é um pouco esta história que a Lia, ou tia Lia, como a gente carinhosamente a conhece, vem nos contar hoje. Um pouco, tia Lia, porque é muita história, mas a gente vai tentar, né, nesses minutos, escrever. Inicialmente eu quero agradecer ao Felipe a oportunidade. Muito obrigada, Felipe, né? Foi muito bom. E eu, particularmente, gostei de vir novamente a Novo Hamburgo, porque Novo Hamburgo também fazia parte, e faz parte da minha história profissional, né? E até pessoal, porque quando eu fui casada há 57 anos com o meu esposo, que já morava em Novo Hamburgo. Então eu morei aqui 1 ano e pouco, mas depois voltamos a Montenegro, porque ele precisou assumir a empresa do pai, onde o pai teve um problema de saúde muito grave. Bom, mas fui muito bem recebida naquela ocasião, e mais ainda na minha passagem na Delegacia de Educação, que a sede era em São Leopoldo, a 2ª delegacia, né? Eu fui delegada por 4 anos lá, na gestão do governador Jair Soares. E também eu tenho uma lembrança muito boa aqui de Novo Hamburgo, muito grata sou, que fui a presidente do conselho da Fundação Liberato, do Liberato Salzano. Fui presidente do conselho, né, entre os empresários, e foi muito bom, fui muito bem recebida, como já disse, né, e também adquiri muitas experiências com esses amigos, e gosto muito, e hoje ainda tenho também familiares, né, aqui em Novo Hamburgo, do falecido Dr. João Cury, né, que a esposa é minha Dona prima, Jaci. E o Everton Cury é o meu primo. Querido, né? Aliás, sobrinho. Exato. Tia Lia ele me chama também. Tia Lia, assim que você ambientasse para nós um pouco o início assim da própria história da sua família, né? Onde você nasceu, os teus pais, teus avós. Eu sou natural de Montenegro. Na ocasião, eu nasci em Salvador do Sul, que na ocasião era distrito de Montenegro. Então eu nasci em Montenegro, né? E com muito orgulho. Gosto muito da minha cidade natal.
Eu estou em Montenegro desde que eu nasci, mas sempre atuei em diversas áreas em outros municípios, né? E eu sou natural, a minha família, no caso, paterna, Petri, meu avô Bartolomeu Petri, foi intendente na ocasião, intendente, né? Que seria prefeito, hoje Exato. foi 3 vezes em Salvador do Sul, por parte de pai. E por parte de mãe, eu tive o meu avô Alfredo Miller, né? Que foi um grande industrialista e empresário na época, também em Salvador do Sul. Então, minha origem mesmo é Miller e Petri. E fico muito assim, saudosa, porque eu tenho uma determinada, vamos dizer, eu tenho uma origem muito forte desses 2 nomes familiares, tanto Miller como Petri. Até fazendo uma observação, eu casualmente vi, esses dias andei lendo lá um livro que me encantou, porque eu sou muito dessas coisas de raízes, né? Até dizem, né, que tu, no caso, tu tens na família, é uma grande árvore, que todos vão para os galhos se dividem. Vão para a direita, vão para a esquerda, vão para a frente, né? Mas todos esses galhos têm uma única raiz. Então, me parece que família é isso aí. Nós temos várias, por exemplo, essas 2 descendências, mas a gente tem raiz. E uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante, que nós não somos originários apenas dos pais, nem dos avós. Nós somos dos tetravós, dos várias camadas que vieram antes. Eu achei tão interessante. Então, nós somos um somatório das nossas origens, né? E origens antepassadas, né? E tia Lia, também vem um pouquinho da sua família, ou bastante, esse gosto pela política, esse movimento pela política, isso aí, né? Dos teus avós. Eu preciso me cuidar, porque eu realmente agora exerço o cargo de presidente de honra das mulheres do Estado, com muito orgulho, já faz 10 anos, né? E sempre atuei tanto, porque os meus grandes amores na minha vida, eu estou com 82 anos, né? E os grandes amores que eu posso citar da minha vida é a família em primeiro lugar. Eu sou muito, muito apaixonada pela minha descendência, pelos meus antepassados. Não os conheci, mas tenho uma relevância, sabe? Muito grande, né? Então, é a família, a minha religião, sou religião católica, né? E o lado político, né? Sim. E posso dizer que eu também tenho meu time de futebol. São coisas assim que eu sou até um pouco fanática, Felipe, mas é um amor que eu tenho por todas essas tradições. E tia Lia, em que momento da sua trajetória que você despertou esse teu amor também para a educação, que conecta esses amores, esqueci né? de dizer que está junto dos meus amores. Por exemplo, o início dos teus estudos. Sim. Não, eu realmente, a educação também faz parte dos meus amores, né? Eu até tenho dito em várias ocasiões que eu participo, em algumas palestras, que educação é para mim, assim, o básico. Aliás, o fundamental da pessoa humana é a educação, né? Eu iniciei lá em Montenegro, na Escola Normal São José, né? E de lá eu continuei meus estudos na Unicinos, né? Lá no São José eu fui até professora de filosofia. Legal. Que eu gosto muito, que eu tirei filosofia, né? Então eu tenho, na Unicinos eu fiz pedagogia, fiz filosofia, fiz direito, né? E fiz depois também pós-graduação correspondente a esses cursos, né? E realmente, e vou te dizer, Felipe, se eu ainda tivesse uma força física, que é um pouco mais complicada nesse momento, porque a gente vai, com a idade, vai tendo dificuldade mais para caminhar, e tal, porque a minha cabeça eu poderia fazer outra faculdade. Estou até me exibindo um pouquinho. Mas quero te dizer que eu gostaria de tirar outra faculdade, de tanto que eu gosto da educação. Mas estou satisfeita também com o que eu pude fazer, realizar. E aí, nessa educação, além de professora em Montenegro, eu exerci na educação
a direção de uma escola de 1000 e poucos alunos, a Escola Maior de Montenegro. Também foi uma experiência boa, porque eu fiz pós-graduação em administração, né? Então eu fui diretora daquela escola. Depois eu fui ser, aqui dessa região, a delegada de educação, né? Onde era o Vale dos Sinos, o Vale do Caí, né? E o Vale Itacaí. Aí visitas as escolas, Permanente, professores... foram 4 anos que eu me dediquei para as escolas, para a educação, para o engrandecimento. Porque, olha, eu comparando aquela época, tá? Também eu tive muito apoio do próprio governador na época, Jair Soares, né? E foi ali que cada vez me encantei mais também na parte política, né? E é porque nós somos um ser político. Exato. Né? Não tanto dentro de uma situação mais partidária, mas nós somos seres que essa parte social é uma política. É uma política de bom relacionamento, de participação, etc. Então eu me encantei muito na educação e fui muito bem assim conduzida também aqui nessa região do Vale dos Sinos. Muitas colegas, até hoje tenho muitas saudades das escolas. A Liberato, por exemplo, eu fui presidente do conselho da Fundação Liberato e tive a oportunidade de desenvolver meu trabalho em toda a região aqui do Vale dos Sinos também. E com a faculdade a gente aprimorou mais as necessidades da época, né? E eu gostaria que a educação de hoje fosse ainda parecida com aquela que eu comecei. Eu vejo que algumas coisas não são mais as mesmas, é óbvio, é natural até esse fenômeno, mas a educação é fundamental. E nós temos um longo caminho para melhorar a educação. Né? Nós temos que fazer alguma coisa a mais, né? E eu estou sempre pronta. As professoras até hoje, a gente tem bons relacionamentos. Ah, tia Lia, porque era assim. Não, mas o que era, foi, passou. Vamos preparar o que pode ser. Então, realmente, eu também sou bastante apaixonada pela educação. E está deixando a desejar em alguns aspectos. Porque o professor é formado, tanto ontem como hoje, ele é formado da mesma forma. Né? Agora, na juventude, as crianças, adolescência, etc., eles têm outros valores que estão sendo, talvez, não sei se isso vem das famílias, né? Eu acho que está havendo um pouco de acomodação. E tia Lia, hoje, com essas mudanças todas, né, como você vê a nossa região, Montenegro, o Vale do Caí, o Vale dos Sinos? Olha, nós temos, assim, vamos dizer, um amplo crescimento até nas regiões, né, graças a homens e mulheres assim, de valores, que cada um procura dentro da sua profissão, da sua vocação até, né, desenvolver da melhor forma possível, embora tenha algumas dificuldades, principalmente no interior, né? Por exemplo, vamos falando da minha terra natal lá, Salvador do Sul, né? Que era Montenegro, agora é um município, né, emancipado, né, já há mais tempo. Né? Hoje, eles, por exemplo, em termos de tecnologia, há muita dificuldade nas escolas, não só lá, as escolas do interior. Mas há uma proposta de colocar em todas as escolas essa parte tecnológica, né? Porque o mundo é tecnológico, né? O mundo então a criança precisa aprender até para se sobreviver futuramente, né? Então me parece que é ali que vai ter que começar a mudança. Nas escolas. Também tem uma questão importante que, a nível de município e nos municípios menores, a gente tem uma boa, digamos assim, estrutura que se oferece por parte dos próprios municípios, muitas vezes. Não, tem alguns municípios que estão realmente bastante preparados, né? Buscam também essa preparação, mas, sem dúvida, precisa aumentar ainda mais. Porque senão se torna o êxodo rural muito, vamos dizer, prioritário na vida desses jovens. Isso dificulta, porque saem dos municípios, né,
e vão procurar na cidade, aí falha lá e talvez falhe aqui, devido à falta de preparação para chegar no município. É uma visão que eu tenho. Né? Não, e você sempre está disponível sempre. E tem auxiliado, né, com onde dicas, eu posso, eu informações. estou. Que eu acho que uma coisa importante que toda pessoa humana deveria entender é a necessidade de se relacionar com as pessoas, saber as suas origens, ajudar, divulgar o que tu és e o que tu sabe. Porque não adianta tu criar uma expectativa, saber, estudar, te formar e ficar muito para ti. Tu tens que levar os municípios. Né? E nós aqui no Vale do Caí e no Vale dos Sinos, principalmente, que são os dois maiores vales, né? Que da nossa região, são dois vales que as pessoas têm, porque ela é próxima da capital, né? Ela tem, vamos dizer, condições de ir procurar tanto estudo, né? O emprego já não é tanto, mas já está melhor. Né? E tia Lia, quando a gente fala assim da sua região, da sua terra, né, quais são as suas lembranças assim do período lá da infância, em família? Eu tenho muitas lembranças. Eu fui uma criança muito feliz. Eu tive uma família e tenho uma família agora que eu construí, né? E eu quero te dizer, eu tenho lembrança. E eu acho que todas essas origens, a gente traz da origem, sabe? O exemplo, né? A educação que eu recebi dos meus avós, dos meus pais, né? Porque quando eu falo assim em raiz, eu sempre digo, eu tenho uma raiz, porque o meu avô falava isso, porque o meu pai dizia isso, a minha mãe era assim, ela me ensinou assim, né? Então eu realmente fui uma criança feliz, porque desde criança eu fui muito participativa de tudo, sabe? Se tinha que dizer um verso, eles me chamavam. Se tinha que fazer um teatrinho de escola, lá estava a tia Lia junto, né? Então, é esse apelo que eu faço também para os adolescentes, para as crianças e para os adolescentes. Participem. Você é importante onde você vive. Mas você também tinha isto porque a família lhe permitia, minha família, né? Me permitia, me incentivava, motivava. Muitas vezes eu saía de manhã, não vinha almoçar, porque eu tinha ido almoçar na casa dos amiguinhos, né? E lá eu via também outros hábitos, outras formas, né? E aí a gente faz algumas comparações e cresce, né? A família, para mim, é a minha maior origem e a minha maior satisfação em lembrar os antepassados. E tia Lia, quando eu falo, faz algum tempo que a gente nos conhecemos, sim, quando eu falo por aí assim, tia Lia, Zelig, Montenegro, e muitas pessoas, especialmente educadores, lembram desse período que a senhora estava à frente, né, da delegacia regional. Então, qual o legado também, a contribuição? Eu sei que é difícil falar de si, né? Falar assim do seu... Mas assim... O que eu me lembro, eu digo. Sim, do teu trabalho, né? Para a região, para a educação. Não, eu vou lhe dizer, como eu já disse antes, eu fui muito bem recebida, muito bem compreendida e muito participativa. Eu não só participava das atividades educacionais a nível de escola, como eu comecei a participar também da parte social das escolas, sabe? Então, assim, esse relacionamento, esse contato que a gente tem com as pessoas nos municípios, né, a gente pode ajudar. Embora os municípios agora, eles têm algumas dificuldades, né, todas as prefeituras, a gente sabe as dificuldades que estão passando, né, mas eu acho que há uma esperança ainda de mudança. Né? Isso se consegue também na política. Eu sei que não é para falar, mas eu gosto. Eu preciso dizer isso, essas mudanças. Né? E é por isso que as pessoas também procuraram acertar em quem colocam para representá-las. E a continuidade do teu trabalho, né, é também de você sempre estar em contato com prefeitos, com sempre. Porto Alegre. Porto né? Alegre muito, até porque com essa atividade que eu exerço de presidente de honra das mulheres, né, dentro do Progressistas. Do Progressista, eu viajo, eu vou visitar, eu vou fundar movimentos, porque as mulheres
como é que eu vou te expressar? As mulheres, às vezes, tempo atrás era bem pior, não tinha espaço. Agora elas já estão buscando e estão adquirindo. Tá? Então eu procuro ajudá-las na formação de novas vamos fundar o movimento feminino aqui. Não, vamos fundar, as mulheres têm que participar, né? E tem que começar, porque se nós não mostrarmos que nós temos capacidade, nós sempre vamos ficar um pouquinho atrás. E eu sou uma pessoa que sempre achei assim que eu estou igual ao homem. Tia Lia, isso é importante, né? A senhora destacou agora, a senhora sempre esteve muito à frente, muito na ponta, né? Seja como professora, secretária, delegada, dentro do partido. Se a senhora também pudesse deixar um recado da participação feminina, né, em todos os meios, dessa questão de como a senhora disse, né, de não estar atrás, de estar ao lado, né? E de contribuir para a sociedade. A gente percebe um crescimento da participação da mulher, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Um longo caminho. Até depois que eu saí da delegacia aqui da nossa São Leopoldo, a regional, que Novo Hamburgo estava inserido, eu voltei para a Assembleia, fiquei 12 anos trabalhando na Assembleia, onde eu fui a coordenadora da bancada, uma atividade mais política, né? Mas também me foi muito gratificante, porque além de conhecer também todos os deputados que estavam ali na minha bancada, tá? Na minha raiz, né? A gente pôde notar as diferenças individuais, né? E saber o que cada um faz nos seus municípios. Porque eu penso, né, que o deputado é um representante daquela comunidade. Ele tem que saber o que é que aquela comunidade precisa para ajudar. Eu não posso ajudar se eu não sei. Então, tenho que visitar. Foi muito boa a experiência também, sabe, como coordenadora lá. Também diplomaticamente. Diplomaticamente. Entrando, né? Eu realmente, sabe, Felipe, se eu tiver que fazer uma avaliação da minha vida pessoal e profissional, tá? Eu aproveito essa oportunidade de te dizer, mais uma vez agradecendo o teu convite, eu vou dizer assim, na minha vida pessoal, eu sou uma mulher realizada. Eu tive 6 filhos, né? Infelizmente ficaram comigo só 3. Perdi os 3 meninos. Eu tenho um probleminha de saúde no sangue, né? Hemofílica. Eu não, mas os meninos. Né? Agora eu tenho 3 filhas maravilhosas, 5 netos e uma bisneta. Então, na minha vida pessoal, embora o meu companheiro partiu já faz 10 anos, eu sou uma mulher realmente feliz. Eu tive sempre muito amor pela minha família. Né? E profissionalmente, eu acho que eu procurei desempenhar as minhas funções sempre com bastante honestidade, fidelidade. Este termo fidelidade é o que gerou a minha vida e me gera até hoje. Se eu te conheço, preciso ser fiel a ti, ou eu caio fora. Né? A fidelidade começa em casa, né? Com as famílias. Então eu procurei profissionalmente e pessoalmente sempre primar por esse princípio. Né? E realmente estou bastante agradecida a Deus, que eu também sou bastante religiosa, sem Ele a gente não é nada. Né? E tive momentos muito difíceis com a perda desses meus filhos e do meu marido e dos meus pais. A gente sente muito, mas sabe que a gente sempre tira uma noção de força. Não, mas eu tenho que recomeçar, eu tenho que continuar, sabe? A fé fortalece. E parece que a gente tem, que eu ia te dizer, parece que a gente fica fortalecido também na dor, sabe? E então me corta, porque eu falo muito. Não, tá ótimo. ótimo. De falar. Tia Lia, como a gente realmente está indo, né, para as considerações finais,
Que a senhora também pudesse destacar Sim. a importância de nós estamos agora quase chegando em 2024 ao bicentenário da imigração alemã, que são as raízes de boa parte das famílias aqui, as nossas raízes, a importância de nós também estarmos celebrando e registrando as memórias das famílias, das pessoas, das instituições ligadas a essa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Sem dúvida. Olavo Bilac já dizia assim, ó, todos cantam sua terra, eu também cantarei a minha. Eu transfiro isso para a família. Todos falam na família, mas fale da família, conta, porque você veio de uma família, veio de uma origem, você tem descendência. Você, em primeiro lugar, meus amigos, tem que defender a sua origem, a sua raiz, né? E isso te fortalece, tá? Tu adquire uma personalidade própria, né? Exato. Que tu podes, então, transmitir para os outros, né? É isso Muito aí, bom. eu sou meio fanática, mas é bom. Sou bastante, eu entendo e concordo que eu sou, às vezes, um pouco fanática, radical, mas eu gosto de ser autêntica. Muito obrigada, foi muito bom. Obrigado. Adorei. Obrigado, tia Lia. Falar da gente é difícil, Sim. né? Mas a gente fala. Obrigado por ter estado aqui, por dividir comigo e com os nossos telespectadores, né? A tua história de vida, a tua contribuição para esta sociedade, né? Para uma sociedade melhor, para um estado melhor. Então, sem dúvida, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? Te desejo um futuro bem promissor dentro das tuas atividades e esse programa realmente vai atingir muitas pessoas, porque você mexe assim muito na família, no coração das origens, né? E isso, quer queira, quer não, ainda é o principal na nossa vida. Exato. Né? É aquele amor pelos pais, pelos avós, né? E, da onde eu vim? E como eu te disse, que eu descobri agora que nós temos muitos pais, gostaria de ir adiante, saber onde estão, onde vão, não estão, mas onde viviam, o que faziam, né? Mas a gente, por si própria, sabe que nós temos raiz. Exato. Muito obrigada a todos também, muitas saudades de todos aqui em Novo Hamburgo, de toda a região. Fiz muitos amigos e a todos que vão assistir essas minhas palavras, recebam meu abraço muito apertado. Fui muito feliz aqui. Tá? Obrigada. Obrigado, tia Lia. Né? Obrigado também a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, nossos telespectadores, tanto pelo canal 14 da NET, quanto pelo YouTube e pelo Facebook.